Fala galera, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Tá frio onde você tá? Que aqui vamos combinar, viu? Não sei se está todo mundo em BH, a gente está congelando. Agora à tarde deu uma esquentadinha, mas ainda está bem friozinho. Aqui no estúdio, mais sossegado, porque a gente está sem vento, porque estando no vento, filho, a temperatura, né, a sensação térmica, como dizem, é cabulosa, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa mais uma sexta-feira que a gente está junto aqui na aula de História. Estou vendo que Sofia está aí, Ana Carolina também está, Ana Paula. Meninas, fiquem super à vontade para poder participar. Espero que vocês tenham recebido aí o material que eu preparei com muito carinho para que vocês hoje pudessem ter dois temas importantes comigo. Um deles, Revolução Inglesa. Então, pelo nome, você já viu que a gente vai falar de algum conflito na história da Inglaterra. Mas também a gente vai falar sobre as ideias iluministas e liberais. E eu amarrei os dois assuntos de propósito. Afinal de contas, a gente vai falar de uma revolução que inspira as ideias iluministas e que, juntas, elas vão servir justamente de modelos para as revoluções que vão acontecer mais à tarde. Tipo a Revolução Francesa, a famosa Revolução Francesa, a Revolução Americana e outras tantas coisas mais. Inclusive a industrial, porque mesmo sendo econômica, ela vem, né, de ideias políticas e filosóficas técnicas que estão sendo discutidas aqui, tá bom? Então, vocês estão com o material aí direitinho? Você que está assistindo em casa, gravado, num outro momento também, espero que tenha esse material em mãos e possa curtir, porque ele vai ser muito útil para a gente hoje. Detalhe, vocês estão vendo que aqui, além de, né, encapuzado aqui por conta do frio, estou aqui com o nosso bonezinho também, ó. O boné que acabou de chegar do DET, top, né? Vocês gostaram? Aí, ó. Chique, né? Esse boné tá gerando tapas aqui no cursinho para ter. A gente está pensando numa ação para você do online também ter acesso aonde? Você vai curtir, viu? Vocês querem? Tem que falar se querem, para a gente poder mobilizar as forças, os investimentos, as distribuições. Tá legal? Então vamos lá, vamos começar a ralar para valer. E aí, opa, a Ana Carolina já falou que quer. Carol, vou dar um jeitinho, viu? Ah, Carol, você inclusive teve retorno do Rafa? Depois você me fala no privado lá, tá? Sobre aquele papo que a gente conversou, tá bom? Então vamos lá, gente. O que acontece? Hoje a primeira proposta é falar de Revolução Inglesa. E eu de cara começo com essa linha do tempo que você deve estar batendo o olho e falando, professor, está incompleto isso aqui. Mais ou menos. É porque, na verdade, vai se completando à medida que a aula for rolando. Para você que está impresso com esse material, até já está completo. Mas se não tiver, vai acompanhando comigo, vai completando comigo ou faz isso depois, como uma espécie de revisão para você memorizar o que é importante nesse contexto aqui, tá? Beleza. Joia, valeu. Valeu, Carol. Bom, essa aqui que é a noção geral que eu queria que vocês tivessem. Ó. Eu acho que dificilmente vocês vão decorar essas datas todas, tanto ao final dessa aula quanto para o resto da vida. E a minha pretensão não é de você decore as datas da Revolução Inglesa. Mas uma coisa eu acho que todo mundo consegue perceber facilmente. Todas elas datam do século XVII, não é isso? Especialmente se a gente pensar na famosa Guerra Civil, também chamada de Revolução Puritana, e na não menos famosa Revolução Gloriosa. São os dois grandes episódios revolucionários da chamada Revolução Inglesa, ou duas das partes da Revolução Inglesa, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Existe também quem defenda, eu sou um deles, de que esse momento, ó, entre 1649 e 1660, também seja revolucionário para a história inglesa. É o que a gente chama de República dos Cromwell. Então, Revolução Puritana, República dos Cromwell e Revolução Gloriosa. São os três grandes capítulos que a gente vai ter que tratar e, como eu disse, todos eles datam do século XVII. Então, vamos fixar isso na cabeça aí, ó. Revolução Inglesa, século XVII, Revolução Inglesa, século XVII, Revolução Inglesa, século XVII. Ter essa noção de data vai ser importante para você fazer uma espécie de divisor de águas do que a gente discutiu semana passada e do que a gente vai discutir na semana que vem. Por quê? Porque o século XVII ainda está dentro da chamada Idade Moderna. Só que a Revolução Inglesa, ela meio que quebra o paradigma, quebra os modelos do que vinha sendo tendência, principalmente política e econômica, na Idade Moderna. Não entendeu? Deixa eu falar de outra maneira. Na aula passada, a gente falou, por exemplo, que o modelo político que vinha acontecendo na Idade Moderna era o absolutismo, lembra? Por conta da formação dos estados modernos absolutistas. E da mesma forma, a gente falou que esse Estado absolutista, do ponto de vista econômico, ele era mercantilista, com um Estado protecionista, intervindo muito na economia. Lembram-se disso? Pois bem,
A partir da Revolução Inglesa para frente, esse modelo absolutista e mercantilista sofre abalos. Ou seja, ainda dentro da Idade Moderna, a Revolução Inglesa traz ideias agora não absolutistas, ideias também não mercantilistas. Na verdade, o que a gente vai ver é o início do que podemos chamar de um Estado e de uma economia mais liberais. É isso que, na verdade, faz com que a gente esteja aqui diante desse assunto, mesmo sendo do Brasil no século XXI. Estudar a Inglaterra do século XVII é estudar esse nascedouro, vamos dizer assim, das ideias de Estado moderno e também da ideia econômica, aliás, da ideia de Estado liberal e da ideia também de uma economia liberal. Beleza? É isso daí. Só um minutinho para eu poder adicionar mais um colega. Espera aí um pouquinho, farei isso. Oi, Lucas. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Fui te adicionar ali, a gente está falando aqui da Revolução Inglesa, fica à vontade para participar também, tá? Então, vista essa linha do tempo, entendendo que a Revolução Inglesa é do século XVII e sabendo que a gente vai precisar gravar algumas informações, vamos a essas informações. Na verdade, vamos nos antecedentes que estão aqui, ó. Queria que vocês fossem comigo lá no século XIII, ou seja, bem lá atrás, para saber, isso para quem não sabe, que no ano de 1215 surgiu na Inglaterra um documento muito especial, chamado de Magna Carta. Magna significa dizer maior. Então, na verdade, seria a carta maior da história inglesa. Talvez o documento mais importante do ponto de vista político para os ingleses. A Magna Carta, ela nasce como um documento que vai limitar o poder dos reis. Isso porque, antes de 1215, um rei chamado João quis, na Inglaterra, mostrar-se tão poderoso sobre a nobreza que ele ameaçou tirar alguns títulos da nobreza, bem como também tirar algumas terras da nobreza que lhe era inferior. O que os nobres, se sentindo ameaçados, fizeram? Se reuniram, e disseram: não, 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 rei. Você é até a maior das autoridades, mas só governa conosco. Portanto, nossa reunião aqui agora definida estabelece que o rei não tira terra de ninguém, o rei não cobra impostos exagerados de ninguém, o rei não é uma autoridade religiosa acima de ninguém. Se o rei for declarar guerra, ele precisa consultar os nobres. Essas e outras que eu acabei de falar foram leis que estavam dentro da Magna Carta, mostrando justamente que o poder do rei agora ficava limitado e que a autoridade agora passava muito pelos nobres. Essa instituição, essa reunião que eu acabei de falar com vocês, um pouco mais à frente ela ganharia o nome de parlamento. Se a gente pensar na palavra, o parlamento é o lugar dos que parlam, é o lugar dos que falam. Então é justamente o lugar onde os nobres passariam a falar, sempre que necessário, sobre as coisas que dissessem respeito ao reino, para mostrar ao rei que o poder dele era limitado. Ele é mais forte, mas ele não pode tudo. Ô, gente, com a importância dessa data, desse documento, isso mostra para a gente o início de uma monarquia parlamentar na Inglaterra. Ou seja, começa aqui no século XIII, ainda a Idade Média, portanto, é lá atrás, a ideia de que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Ou pelo menos não governa sozinho. Porque nessa época ele ainda governava bem, só que tendo de ouvir a instituição parlamentar. Isso, portanto, faz da Inglaterra um país diferente de todos os outros do continente europeu. E se a gente lembrar que a Inglaterra é uma ilha, ou seja, geograficamente ela já está diferente, ela já está deslocada da Europa, isso então torna a coisa mais significativa para diferenciar a história da Inglaterra da história dos outros países europeus, concordam? Só para vocês terem uma ideia, a França, nesse contexto aqui, está ainda muito feudal. O Sacro Império Romano Germânico, uma espécie de Alemanha, está estranha, também ainda mais feudal. A Península Itálica está toda fragmentada, tendo um domínio da igreja numa região, uma área muito ruralizada noutra, e cidades muito comerciais noutra. E os ibéricos, Portugal e Espanha, por exemplo, nesse contexto, ainda nem existem, porque na verdade eles estão sob o domínio dos árabes islâmicos, que a gente falou, por exemplo, em aulas passadas. Então reparem o quanto a história da Inglaterra ela já vem diferente desde a Baixa Idade Média, ok? A Sofia perguntou aqui qual o problema do mercantilismo. Sofia, eu te diria que não é um problema, tá? É uma característica do mercantilismo
a intervenção estatal na economia. Eu vou voltar a fazer aquele movimento com as mãos que eu fiz agora para você tentar recapitular meu raciocínio. A gente vinha dizendo que o Estado moderno absolutista ele era mercantilista porque o rei intervia muito na economia, não é isso? Ou seja, o governo ele se colocava acima das instituições privadas, tomando decisão de tudo, controlando os portos, produzindo moeda, monopolizando as colônias. Isso era a característica mercantilista. A partir da Revolução Inglesa e principalmente para frente, a gente tem um questionamento a essas características. Por exemplo, e principalmente, Sofia, o que a gente tem é uma crítica a essa intervenção do Estado. Por isso que o liberalismo, ou seja, essas ideias que valorizam a liberdade, vão querer a liberdade econômica, para que as empresas, os bancos, as feiras, as iniciativas privadas e os próprios indivíduos livremente tenham mais, né, controle da economia do que o governo em si. A Revolução Inglesa vai ser, como a gente vai falar, um evento que vai proporcionar isso de uma maneira inicial, inaugural. Então não é um problema do mercantilismo. Quer dizer, era para os liberais, era para parte da burguesia ascendente. É o que a gente vai entender aqui agora. Tá legal? Deu para esclarecer, pelo menos no início aí? Eu ainda vou falar mais disso, mas o iniciozinho deu para pegar? Dá um feedback aqui? Ah, joia, beleza. Então, molhado o bico aqui já, e voltando, tendo respondido a Sofia, essa imagem está aqui para vocês perceberem justamente o rei João assinando a Magna Carta diante de clérigos e nobres, né, que fazem parte do tal parlamento. Bom, o tempo vai se passar e eu chego à data de 1534, agora eu estou no século XVI, onde acontece na Inglaterra a Reforma Protestante e, portanto, ali nasce a Igreja Anglicana, encabeçada por esse rei famoso, Henrique VIII. Famoso porque, além dos seus vários casamentos e da sua polêmica com o parlamento, né, ele queria muito, polêmica com, com a igreja especialmente, ele acabou criando uma nova doutrina na Inglaterra, que é a doutrina anglicana. Uma doutrina que é protestante, calvinista no seu conteúdo, mas que mantém uma estrutura hierárquica muito parecida com a Igreja Católica. Eu costumo brincar que a Igreja Anglicana ela é uma espécie de Igreja Católica na sua estrutura, só que você tira o Papa e põe o rei, e no seu conteúdo ela traz valores mais calvinistas. Essa igreja que ele, Henrique VIII, começa, ela vai ser consolidada pela filha dele, Henrique VIII. E aí eu estou me referindo a Elizabeth I, né, aquela que foi conhecida historicamente, é conhecida historicamente como a Rainha Virgem, é a filha dele que vai efetivamente consolidar as bases, né, dessa religião anglicana e é aquela que, inclusive, vai fazer crescer a importância marítima inglesa perante os outros países da Europa, porque foi a rainha que, ao lado de muitos piratas, como, por exemplo, Francis Drake, peitou potências, como é o caso da Espanha. Tá? Então, uma rainha realmente importante, de uma família importante, que é a família dos Tudor. Aí é que tá, moçada. A família Tudor, ela teve Henrique VIII, ela teve Elizabeth, mas Elizabeth não teve herdeiros. Ela morre no ano de 1603 e muito por questões pessoais. Ela não quis ter filho, não quis se casar. Sugiro aí que vejam, se tiverem curiosidade, os filmes Elizabeth e Elizabeth II. São dois filmes muito legais para entender essa família tão cinematográfica. Mas o fato é que ela, por questões pessoais, acaba não se casando, morre sem deixar herdeiros, e como manda a sucessão, se não existe mais alguém da família Tudor para permanecer no poder, os parentes da família mais próxima e mais coligada é que herdam o trono. E aí uma ironia do destino. A família, nesse caso, era justamente a família Stuart, que é uma família de sobrenome originalmente escocês. E de uma Escócia, ali ao lado da Inglaterra, que muito vinha brigando com a própria Elizabeth. Olha que loucura, né? Que ironia. A Elizabeth, que tanto fortaleceu o nome inglês perante a Escócia e outros na Europa, acaba morrendo sem deixar herdeiro e o trono cai para os descendentes escoceses. Então a gente tem, pós-morte da Elizabeth, a ascensão de uma nova família ao trono, que é a família dos Stuart. Você está vendo aqui nesse slide justamente uma sequência dos governantes ingleses do século XVII, com especial atenção para os Stuart, a família Stuart. Uma família que vai começar governada pelo Jaime I, Jaime Stuart, que vem depois, seguida pelo seu filho, Carlos I, Carlos Stuart. Como a gente vai perceber ao longo da aula, Carlos Stuart vai ser o rei mais polêmico de todos.
e vai, por isso, rivalizar com o chefe do parlamento não menos polêmico, Oliver Cromwell. Percebam como didaticamente o professor que vos fala deu um jeito aqui de criar uma estrutura, você reparou? Eu aumentei justamente os quadradinhos dos caras que vocês precisam, durante a aula, ter mais importância, dar mais importância a eles. Carlos I e Oliver Cromwell terão uma rivalidade. Como a gente ainda vai contar na aula, após a morte de Oliver, o famoso Cromwell, o seu filho, Richard, não famoso, assume, governa muito pouco tempo para dar lugar a um outro homem, aí de volta um rei, porque esses dois não foram reis. Estou falando de Carlos II, filho de Carlos I, que governa um bom tempo, mas passa batido na história e é sucedido pelo seu irmão, Jaime II ou Jaime Stuart. Jaime II criou várias polêmicas. Não por acaso vai ficar pouco tempo no poder e vai sair justamente para a Revolução Gloriosa acontecer. A Revolução Gloriosa é aquela que coloca esses dois tchutchuquinhos aqui, ó, esses dois menininhos, Mary Stuart e Guilherme de Orange. Ela com apenas 9 e ele com apenas 13 anos no poder. Júnior, como pode isso? Eu te explico lá na frente. O fato é que esses meninos, eles vão inaugurar um tempo novo na história inglesa com a Revolução Gloriosa. Tá bom? Talvez na minha fala rápida aqui você tenha ficado assim, meu Deus do céu, é muita gente para guardar, Júnior. Você tem uma possibilidade de simplificar isso. Olha, a Inglaterra foi governada por Jaime, Carlos, Cromwell, Carlos, Jaime. Esses dois aqui deixa para lá que eles aparecem depois. Então nos importa quem? Jaime, Carlos, Cromwell, Carlos, Jaime, que de trás para frente é a mesma coisa. Jaime, Carlos, Cromwell, Carlos, Jaime, repita. Jaime, Carlos, Cromwell, Carlos, Jaime. Jaime, Carlos, Cromwell, Carlos, Jaime. Jaimes, Carlos, Cromwells. Entendeu? Se ainda assim ficou confuso, dê importância pelo menos para esses dois. Carlos I e Oliver Cromwell. É entre eles que o pau quebra, tá? Perguntou aqui o Lucas, professor, esse curso de história também vale para a FUVEST ou são cobrados conteúdos diferentes? Lucas, eu te diria que especificamente essa aula, ela é a cara da FUVEST, porque eu estou indo além do que o Enem já cobrou. Não só pelas questões, que não sei se você já reparou ou se vai fazer a nossa lista tem algumas questões, por exemplo, da Unesp, da FUVEST, da Unicamp, de outros vestibulares paulistas sobre essa temática. Aliás, Lucas, eu te diria o seguinte, todas as minhas aulas estão sendo voltadas prioritariamente para o Enem, mas como o conteúdo do Enem é praticamente o conteúdo que tem, né, na FUVEST, na Unicamp, nas demandas paulistas, todas elas, a propaganda, são imperdíveis. Não, o que eu quero dizer, Lucas, é que você está muito bem abastecido, sim, eu te garanto, com essas informações para São Paulo, aliás, talvez até com os detalhes mais específicos que para lá são necessários para o Enem, podem passar despercebidos. Tá bom? Então traz as demandas, traz as dúvidas que você tiver nesse sentido também. Beleza? Ano passado, por exemplo, esse assunto caiu no Enem e caiu na Unesp. Salvo engano, 2 anos atrás, caiu na FUVEST, mais ou menos uns 4 anos caiu na Unicamp, está sempre aparecendo. E com essa dinâmica que a gente está trabalhando aqui. Tá? E aí perguntou também, não é minha primeira aula, mas estou curtindo. Agora você encheu o coração do professor de carinho, de orgulho. Obrigado, tomara que você curta mais ainda. Depois que você quiser ver as outras, se tiver ficado dúvida, pode me chamar no grupo do WhatsApp, eu estou lá, tá? Como professor e coordenador do curso, posso te ajudar lá também. Além do STIF, né, que é a sua possibilidade de acesso aí para a resolução de dúvidas de questões. Certinho? Então, bora, se tiver mais dúvida, pode mandar ver. O fato é, guardada um pouco a sequência dos governantes ingleses, eu quero agora dar mais atenção justamente para aquele que eu falei que vocês têm que ter mais atenção, que é o Carlos I. Ele vai governar de 1625 a 1649. Né? Então, assim, ele tem um longo período de governo. E aí eu queria começar lendo palavras do Carlos I, para vocês entenderem um pouquinho de quem é esse camarada que está aqui. Olha os olhos do camarada, gente. E lê essas palavras comigo, por favor. Os príncipes não são obrigados a prestar contas de suas ações, mas somente a Deus. Sentiu? Ou olha essa outra. Nenhum poder terreno pode justamente chamar-me em questão como delinquente. Os procedimentos desse dia é o dia que ele está sendo julgado porque ele vai ser morto pelo parlamento inglês. Já estou dando um spoiler, tá? Os procedimentos desse dia
não podem ser garantidos pelas leis de Deus. Por quê? Pelo contrário, a autoridade de obediência aos reis é claramente justificada e estritamente comandada no Velho e no Novo Testamento. Porque pelas leis deste país, Inglaterra, não estou menos confiante, nenhum advogado instruído afirmará que um impeachment contra um rei pode ser feito. Tudo vai em seu nome. E uma de suas máximas é que o rei não faz nada errado. As armas que peguei foram apenas para defender as leis fundamentais deste reino contra aqueles que tomaram meu poder e totalmente mudaram o antigo governo. Pô, galera, mesmo que o português seja aí um pouco mais refinadinho, não é uma típica coisa, um discurso de rei, tanto na primeira quanto na segunda passagem, acho que vocês perceberam que não se trata de um homem que se acha, mas de um homem que se tem certeza. Inclusive, tem certeza de que ele foi enviado por Deus para representar aos homens na terra. Por isso mesmo é que príncipe, rei nenhum pode ser obrigado a prestar contas aqui para alguém na terra. Por isso mesmo é que um impeachment de um rei, ou a deposição, um julgamento de um rei por um juiz qualquer neste mundo, é algo que vai contra o Velho e o Novo Testamento. Então, o que a gente está percebendo é uma postura, vocês devem concordar comigo, claramente absolutista. Se você estiver fazendo anotações aí, seja no seu caderno, no seu impresso, no seu arquivo digital, anote. A gente está falando de um Carlos I absolutista. E um absolutismo que se baseia, que se influencia, que se deixa levar pela chamada teoria do direito divino dos reis. Que é inclusive o que eu acho que, se você estiver anotando, você pode colocar nesse primeiro tópico aqui, ó. São as informações do governo do Carlos I, entre 1625 e 1649, que é a data que a gente viu aqui, né? E baseado nesses dois textos, eu queria que você dissesse, anotasse aí, que ele, Carlos I, defendeu prontamente a teoria, né, do direito divino. Ok? Bom, não entendi o seu comentário, Ana, do Glória. Acho que eu boiei. Depois você me explica. O fato é, eu quero que vocês tenham uma evidência de que ele era de fato um absolutista. Ô, gente, ele dissolve, ele fecha a reunião do parlamento inglês por 2 vezes. Lembra o parlamento que tinha sido criado por conta da Magna Carta, lá atrás, na Idade Média, e que vinha sendo respeitado por todos os reis ingleses? Pois é, ele não disse que os reis não precisam prestar conta de nada? Ele não disse, por exemplo, que impeachments ou críticas aos reis não são né, referendadas? Então ele dissolve o parlamento 2 vezes. Basicamente ele fez isso porque ele exigia que o parlamento aprovasse uma série de leis e de orçamentos que permitisse que ele, por exemplo, fortalecesse o seu exército na invasão de países como a Escócia ou como a Irlanda. Sabe para quê? Para tentar não só dominar mais efetivamente esses países, mas para também impor a religião que ele pretendia, que era a religião anglicana, naqueles países que não eram anglicanos. Ou seja, um cara que queria dinheiro do parlamento, né, para poder fortalecer seu exército, sua autoridade e impor guerra nos países alheios. Então, essa dissolução do parlamento revela sua postura absolutista. Bem como ele também criou impostos abusivos, né, bem como ele também tenta impor, como eu disse, o anglicanismo na Escócia e na Irlanda. Toda essa situação absolutista que eu comentei com vocês, ela tem seu estopim de desavenças quando ele invade a sede do parlamento, isso depois que ele tinha convocado o parlamento de novo, depois das duas vezes dissolvida, porque ele entende que o parlamento ele vinha limitando ou tentando limitar a autoridade real usando da tal Magna Carta que eu falei com vocês. Ou seja, ele fecha o parlamento, abre de novo, fecha o parlamento, abre de novo, e numa terceira vez ele invade o parlamento inglês. Isso se dá no ano de 1642. E essa invasão à sede parlamentar nesse ano acabou fazendo com que os parlamentares, há muitos sendo questionados, se organizassem para responder de forma armada ao rei. Falando de outra maneira, o parlamento aceitou a primeira dissolução, foi convocado. Aceitou a segunda dissolução, foi reconvocado. Mas na hora que o parlamento foi invadido por uma terceira vez, aí esse mesmo parlamento, composto de nobres e de alguns burgueses em ascensão, organiza-se em guerra para poder resistir à petulância do rei, ao absolutismo do rei.
Então a gente vai ver estourar na Inglaterra entre 42 e 47, 7 anos do que a gente chama de uma guerra civil. Espero que para todos vocês esse conceito de guerra civil já seja conhecido, se não conheçam agora. Guerra civil é o nome que a gente dá para guerras internas dentro de um país, geralmente guerras que colocam quem quer o poder contra quem está no poder. É o caso aqui, né? Quem quer o poder? Membros do parlamento, especialmente uma burguesia ascendente e nobres de baixo prestígio, contra quem está no poder. No caso, um rei absolutista encabeçado pelo Carlos I. Essa é a chamada Guerra Civil, também conhecida como Revolução Puritana. E dela, eu queria que vocês soubessem o seguinte: o rei comanda um exército que a história chama de Exército Real. Não por acaso, afinal de contas, é o rei que está lá. Ele, Carlos I, conta, seja dentro, seja fora do parlamento, na sociedade, no caso, com o apoio de nobres tradicionais, os chamados lordes, que são os altos nobres, o de grande prestígio, o que são baba-ovo tradicionalmente do rei. Esses defendem as ideias políticas absolutistas do rei Carlos, a chamada teoria do direito divino. E estes são anglicanos como o rei. Querem que o anglicanismo seja a única religião da Inglaterra, querem, portanto, impor nos territórios próximos e botar um cala-boca em quem for de outra doutrina. Eles vão bater de frente com um parlamento que, ao longo dos 7 anos de conflito, vai ser liderado por Oliver Cromwell, uma figura pouco prestigiada quando se falava de discussões políticas, de oratória, mas uma figura que vai se mostrar muito forte quando o pau quebrar. Porque, atrevido, audacioso, ele, Oliver Cromwell, vai organizar o chamado Exército Parlamentar, também conhecido como os cabeças redondas. Pode aparecer assim na sua prova. Cabeças redondas, porque o exército dele vai usar cabelos muito curtos, portanto deixando as cabeças arredondadas, ou então simplesmente não usam perucas, diferente dos nobres tradicionais que usavam cabelos longos ou perucas como elementos identificadores. Ou seja, você acabou de perceber que é uma guerra dos cabeludos contra os pouco cabeludos, ou os cabeludos e os de cabelo curto, vamos dizer assim, né? Culturalmente falando. Cromwell vai ter uma nobreza emergente ao lado dele. Uma nobreza que aos poucos vinha ocupando o parlamento. E uma nobreza emergente que vinha da burguesia, se puder, anote isso aí para nós, por favor. Essa nobreza emergente, chamada de gentry, ela é composta pelos gentlemans, os homens considerados nobres emergentes, não nobres de sangue, não nobres de prestígio, mas nobres de toga, nobres que estão ganhando espaço na sociedade pela sua atividade econômica capitalista, ou seja, pelo comércio, pela navegação, pelas manufaturas. Eis então a nobreza que está do lado dele. Está do lado também dele, ou estão do lado dele, os parlamentaristas, ou seja, os que não aceitam as ideias absolutistas do rei. E são eles, na sua maioria esmagadora, seguidores da religião puritana. Se você está aí anotando alguma coisa, é importante lembrar: puritanos são os chamados puros calvinistas. Ou seja, os calvinistas mais puros, os calvinistas mais radicais, aqueles que interpretam a doutrina de Calvino, que valoriza o trabalho, a predestinação, a acumulação, como seus elementos fundamentais. Então, diante disso daqui, a gente sabe o cenário da guerra. E diante desse quadro esquemático, você é capaz de me responder. Eu vou te ouvir em casa. Ó, se você quiser digitar, viu, Aninha, Sofia, Lucas, se quiserem digitar para eu ter certeza que minha pergunta, eu vou gostar. Mas se não, só responde aí que eu vou ouvir. Olha para esse esquema e me diz: a Guerra Civil Inglesa, a Revolução Puritana Inglesa, ela é uma guerra política? Sim, não ou também? Entendeu a pergunta? Deixa eu responder melhor, te perguntar melhor. É uma guerra religiosa? Sim, não ou também? Vocês responderam aí para mim? Ah, o também é o que melhor cabe, porque olha o que vocês estão vendo aqui, ó. É uma guerra política? Sim, entre os ideais absolutistas e parlamentaristas de um lado. É uma guerra religiosa? Sim, porque a tentativa de impor o anglicanismo de um lado e a tentativa de liberdade de culto puritano do outro. Porque aqui os puritanos não querem só a religião puritana, eles querem cada um com a sua religião. É a liberdade de culto. E eu posso falar mais, olhando para o esquema, eu ainda posso dizer que essa é uma guerra social ou socioeconômica? Posso.
Afinal de contas, eu tenho um grupo socialmente definido aqui, que do ponto de vista econômico nada faz, e aqui eu tenho um grupo socialmente diferente, emergente pelas atividades econômicas capitalistas. Então, é uma guerra civil, que é uma guerra socioeconômica, política e religiosa. Ok? Tem pergunta até aqui ou não? Tá de boa? Se estão de boa, então beleza. Se estão de boa, quero perguntar também então o seguinte: quem ganha essa guerra, pelo menos no início? Nos iniciais anos da guerra, quem tem uma tendência a estar ganhando? O Exército Real ou o Exército Parlamentar? Eu digo no início. No início. No início, chutem aí alguém. O Real. E por quê? Porque o Exército Real, como a gente entende aqui nessa palavra, ó, ele é tradicionalmente ligado à guerra, porque a nobreza tradicionalmente sabe fazer guerra. E por que eu estou falando isso? Porque durante a guerra, Oliver Cromwell, que é muito safo, eu falei com vocês, percebeu que só tinha um jeito de vencer a guerra contra quem muito sabia lutar. E qual é o jeito, gente? Muita gente com dinheiro e arma na mão, né? Como esses caras tinham dinheiro, eles poderiam armar uma população que, mais numerosa, entendesse os abusos desse rei. Então, o que o Cromwell fez de uma maneira, eu diria, revolucionária na história? Ele passou a dizer para o povo que se o povo lutasse na guerra contra os abusos do rei e do seu exército e demonstrasse mérito militar, ou seja, demonstrasse capacidade durante os combates, essa pessoa ganharia mais salário, seria mais valorizada militarmente. Vocês entenderam? Ou seja, Cromwell conseguiu atrair os populares por meio de uma estratégia que nós conhecemos como New Model Army, ou Exército de Novo Tipo, que é o que eu quero, por favor, que vocês acrescentem aqui, ó, até porque foi a estratégia que permitiu a virada na guerra, ou seja, a vitória de Cromwell e do Exército Parlamentar dos Cabeças Redondas. Então anotem, por favor, quem assim estiver fazendo. Cromwell vence usando o Exército de Novo Tipo, ou o New Model Army. Pra vocês terem uma ideia, com um tanto de gente que ele atraiu, prometendo salários, prometendo patente, esse exército parlamentar ficou muito numeroso, conseguiu matar vários homens do rei, conseguiu inclusive prender e sequestrar o rei e levá-lo a julgamento. Aquele julgamento que eu li um trecho para vocês, aquele julgamento que acabou encerrando assim: o rei foi considerado um traidor por abusar do poder e matar vários dos seus súditos numa guerra sangrenta. Então ele foi julgado lá no Palácio de Buckingham, né, no palácio, o grande palácio inglês que a gente tem, sede do poder, em frente ao palácio, na verdade, e ali num cadafalso, como se chama, que na verdade é uma espécie de um púlpito, um altar, ele acaba sendo decapitado, um machado literalmente passado no seu pescoço, diante de uma multidão que, incrédula, alguns, né, assustavam e até desmaiavam, outros celebravam, e a imagem mostra justamente o Carlos I aqui, o Cromwell com a cabeça do Carlos aqui, uma cena do que seria o julgamento prévio que trouxe essa cena aqui, né, inclusive algumas pessoas nessa cena aí de, enfim, de comoção pela decapitação do rei. Detalhe, fofoca interessante, quando o rei tem sua cabeça cortada, dizem alguns historiadores, o Cromwell passa a mão no sangue do pescoço dele, mostra para o povo e diz: de que cor é? Vermelho, né? Igual ao nosso. E não azul, como ele dizia que era por ser abençoado. Ou seja, entre ele e nós não há diferença. E é isso que faz com que este momento agora inaugure um regime onde não haja diferença entre súditos e rei, mas todos aqui devem ser atendidos pelo governo. É inaugurada, portanto, uma fase do governo para o povo. E aí eu pergunto a vocês, conceitualmente, desde a Grécia, o que é um governo para o povo? República. Ou seja, o Cromwell, com essa atitude e chefe do parlamento que ele é, vai dizer que o parlamento agora é o governo para o povo inglês, independentemente de perfil social, econômico, religioso, e não mais um governo voltado a um rei absolutista. Ok? É inaugurada, portanto, nesse caso, a República de Cromwell.
Aqui uma pergunta, o Lucas perguntou se, professor, as aulas da Antiguidade Clássica já foram? Foram sim, Lucas. A gente já deu aula de cidadania na Antiguidade, foi uma aula dada por mim, em que eu falei especialmente do conceito de cidadania e dos modelos políticos que se encaixam nisso, tanto na Grécia quanto em Roma, ok? Na segunda aula eu não vi, mas vi substituído a alturíssima pelo Joab, que aproveitando o embalo da discussão sobre cidadania na Antiguidade, falou sobre esse mesmo tema na Idade Média, modernidade e contemporaneidade, fazendo, portanto, relações de passado e presente que são fundamentais para o Enem e para São Paulo. Na outra semana eu vim trazendo uma primeira aula de Idade Média, na outra semana uma outra aula final de Idade Média, e mais um pouco à frente eu falei dos assuntos da modernidade, que são prévios desse daqui. Tá bom? Tudo lá na nossa biblioteca, dá para você ver direitinho. E volto a dizer, tendo dúvida, me chama no privado. Tá? Belezinha? Professor, e se ele fez isso para tirar o povo da descendência escocesa? Se ele fez isso para tirar o povo de descendência... Lucas, não encontro aqui na minha memória nenhum tipo de literatura em que o desejo de Cromwell fosse esse, não. Tá? Eu posso até procurar para ver se algum tipo de historiografia, de autor, traz isso. Mas os principais historiadores que a gente conhece e que são ingleses sobre esse assunto, o mais famoso, inclusive, é Christopher Hill. Você vai ver várias questões dele aí, porque ele realmente é o cara desse assunto. E ele nunca apontou essa motivação em Oliver. Até porque o Carlos I, embora tivesse descendência escocesa, já era nascido na Inglaterra, sabe? Então, nesse caso, eu acho que não é. Pode até ser uma coisa que a gente tenha a pesquisar, mas não temos documentos que comprovem isso, não. Tá legal? Vale depois uma investigação. Olha o Cromwell chegado ao poder, o que é que ele faz? Nos seus 10 para 11 anos de governo. Primeiro, ele reprime populares. Você pensou, que populares? Olha só, ele reprime muitos dos populares que ajudaram ele, na época da Guerra Civil, contra o rei. Peraí, professor, mas ele não tinha chamado o povo para o lado dele? Chamou. E você que tem boa memória para alguns minutinhos atrás, se lembra que ele chamou o povo prometendo salários, não é isso? E também patente militar. Apenas. Não foi? Venhamos e convenhamos, o povo aqui pediu mais do que havia prometido. O povo, por exemplo, urbano, das cidades urbanizadas inglesas, começou nesse contexto a querer, sabe o quê? Votar para ter sua representatividade política no parlamento. Cromwell e os outros parlamentares, que eram de uma elite em emergência, acharam aquilo absurdo. Então, reprimiram esse grupo urbano, um grupo chamado de levelers, ou niveladores, na tradução, justamente porque eles queriam uma espécie de nivelamento político na história inglesa. Reprimidos os levelers ou niveladores na zona urbana, Cromwell ficou sabendo que nas zonas rurais, onde também tinha tido gente que pegou em armas para ajudar na hora da Guerra Civil, havia agora essa mesma gente armada exigindo que fosse feita a devolução a eles de boa parte de suas terras que vinham sendo sequestradas, vinham sendo cercadas numa política de cercamentos ainda não oficial, onde, por exemplo, por conta da guerra, as elites do interior foram latifundizando as áreas que eram de terras comunais. Vou falar de outra maneira para ver se você pega. Durante os anos de guerra, antes e durante a guerra, muitas terras que eram de uso coletivo, as chamadas terras comunais, foram sendo cercadas e apoderadas pelas elites. Aí essas famílias ruralizadas vão pegar em armas durante a guerra, ajudar o Cromwell, mas com essas mesmas armas na mão pós-guerra vão dizer: queremos essas terras de volta e você vai nos ajudar, Cromwell. Esses homens do interior que vão pegar em armas foram conhecidos como escavadores, ou cavadores, ou diggers, na expressão em inglês. O fato é que diggers, no meio rural, e levelers, no meio urbano, acabaram sendo duramente reprimidos porque Cromwell não havia lhes prometido nada disso. E, além disso, Cromwell era apoiado por um parlamento que queria que esse tipo de desejo popular não fosse atingido. Sabe como que a prova pode te cobrar isso? Ô, Lucas, vou chutar, quem sabe, uma questão boa para a FUVEST, hein? Olha esse textinho. É justamente um panfleto, ou seja, um tipo de texto que é feito para mobilizar pessoas, né? Dos levelers. Aquele grupo nivelador político do meio urbano que eu acabei de citar. Olha o autor, que eu acabei de falar contigo, Lucas. Christopher Hill, num livro famoso chamado Mundo de Ponta Cabeça. Olha a frase dos levelers. Antes éramos governados por um rei,
lordes e comuns. Agora, somos por um general, uma corte marcial e a Câmara dos Comuns, e peço que me digais onde está a diferença. Ou seja, os Leblers estão dizendo, lutamos contra um absolutista, e de certa forma, o que, é que tem aí? Eu não posso chamar de um absolutista, porque o Cromwell não era rei, mas é quase como se fosse. Você está entendendo? Isso porque, de fato, a repressão aos populares mostrou um Cromwell agora autoritário. Autoritário demais, ok? Soma-se a isso a pergunta aqui da Ana. Júnior, o Cromwell conseguiu depor e matar o Carlos I e não virou rei? Exatamente. Lembra, Ana, quando eu falei aqui alguns minutos atrás que ele proclama a república? Ele molha a mão no sangue do pescoço do rei e proclama que o parlamento agora é a instituição que governa para o povo inglês? Ali ele decreta que nasce a república. Ele não vira rei. Ele, inclusive, teria dito, segundo Christopher Hill, para alguns dos seus aliados, que queriam dar a ele a coroa, que ele não queria coroa, porque coroas são de homens que perdem cabeças. Por uma questão, né, óbvio, ele estava falando isso. Então ele não vira rei nesse primeiro momento, não. Temos aí, 11 anos de república. Sacou? Só que você concorda, Aninha? E aí eu vou pegar a sua pergunta para se somar ao que eu estou falando agora. E com essa medida de reprimir populares, com essa fala dos Levelers, ele não está parecendo um rei mais autoritário, absolutista? Tá, não tá? Então guarda isso, porque daqui a 2 minutos eu vou completar a resposta para você. Olha só. O Cromwell também, paralela a essa repressão, vai lançar os atos de navegação. Não sei se vocês sabem, mas é extremamente importante esse assunto. São Paulo gosta, viu, Lucas? Os atos de navegação nada mais são do que leis que incentivaram o transporte e a logística da marinha inglesa. Então, são atos, porque são leis, são de navegação, porque dizem respeito à marinha de transporte e à marinha logística da Inglaterra. Essas leis, que a Inglaterra vai dizer que vão valer para o mundo inteiro, elas agora são feitas para que a Inglaterra supere os seus dois grandes concorrentes marítimos mundiais, naquele momento, a Holanda e a Espanha. De fato, as duas, Holanda e Espanha, eram as grandes senhoras da navegação no mundo. E como a Inglaterra, que até então vinha sendo muito pirata, queria esse lugar, o que a Inglaterra vai fazer? Ela vai lançar esses atos para tentar se transformar numa potência marítima. É Cromwell quem toma essa atitude, baseada essencialmente em duas ações. O Cromwell diz assim, coisa 1, só vão desembarcar em portos ingleses do mundo inteiro navios que sejam de bandeira inglesa. Isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer, gente, que se você quisesse comprar produtos ingleses ou vender produtos para a Inglaterra ou para as colônias e terras inglesas do mundo inteiro, só usaria navio inglês. Aí você vai dizer, professor, o Cromwell está decretando um monopólio, vamos dizer assim, dos portos britânicos para os navios britânicos. Tipo, ele não vai comprar de outro país se esse outro país não estiver usando navio da própria Inglaterra? Ah, pessoal, isso é muita ousadia. É, uma atitude extremamente ousada que poderia dar errado, mas deu certo. Porque ele forçou que as pessoas, os países, as empresas do mundo só vendessem para a Inglaterra ou comprassem da Inglaterra se ela pudesse comandar a logística e o transporte. E aí tinha uma exceção, que é o segundo ponto. A Inglaterra abriu uma exceção só para os países parceiros, desde que os países parceiros estivessem usando seus próprios navios com seus próprios produtos, e não produtos holandeses, espanhóis ou de terceiros. Exemplo, Inglaterra, nesse momento, está costurando alianças históricas com Portugal. Então, se estiver chegando um navio português, ele pode desembarcar, ok? Desde que os produtos sejam portugueses ou das colônias portuguesas. De outro lugar, não pode. Então, com essas ações e outras de menor importância, os atos de navegação vão possibilitar à Inglaterra, no curto, médio e longo prazo, que ela se torne de fato uma potência marítima. Já tinha bons piratas e agora tem um governante com essas ações econômicas, um salto de qualidade. Entenderam a lógica? Veio uma pergunta aqui. Um comentário seu, né, Ana? Então não tem uma figura única governando, só o parlamento. Eu te diria o seguinte, Aninha, voltando ainda àquele ponto. O parlamento é quem governa, mas tem uma figura única dentro dele que tem mais prioridade, que é o Cromwell. Você quer ver uma evidência disso que fortalece o que você perguntou e eu estou te respondendo?
O Cromwell vai promover guerras com a Irlanda, porque ele quer aumentar o território de influência inglesa naquela região da Europa. E num primeiro momento o parlamento topa, entendeu? Coisa que, por exemplo, com o rei não topou. E o parlamento está topando por conta do sucesso dos atos de navegação. Pra você ter uma ideia, o parlamento chegou a dar para ele um título. Falou assim: você não quer a coroa? E ele falou: o quê? Não, coroa são para homens que perdem a cabeça. Mas o parlamento insistiu: você não quer o título de Lord Protector? O senhor das armas inglesas? Ele diz: é, esse título é baça. Então ele vai e pega o título de senhor protetor do parlamento e do povo das colônias inglesas. Percebe então como ele é quase um rei sem título de rei. Entendeu a lógica? E ó, olha que bizarro. Quando ele começa a ter os primeiros problemas com o parlamento, isso numa idade um pouco mais já avançada, ele vai inclusive dissolver o parlamento. E eu te conto, inclusive, qual foi o estopim para esse atrito e dissolução do parlamento. Ele começou a trabalhar a possibilidade de ser substituído, Aninha, sabe por quem? Pelo filho dele, o Richard Cromwell. E eu te pergunto, Ana, e todo mundo, qual é o tipo de governo em que o filho sucede ao pai? Não é uma monarquia hereditária? Não está parecendo que ele quer ser rei? Só falta tipo um registro oficial? Pois bem, quando o parlamento diz, não, isso é uma república, nós vamos eleger seu sucessor. Ele diz, não, vai, porque eu sou o Lord Protector. Eu decido. Aliás, o título que vocês me deram, isso me deu, está dado. Entenderam a lógica? Então ele dissolve o parlamento. E aí eu te pergunto se aquela fala dos Levellers lá atrás não se justifica. Lucas, Ana, pode ser que o Enem ou o vestibular traga essa imagem, hein? Ia ser legal. Quem você tem aqui, ó, e eles te explicariam na legenda, tá? É justamente Oliver Cromwell. Só que põe reparo: coroa, espada, o globo. Ele está com indicativos de quê? Indicativos de poder de rei. Lá atrás, está bem detalhezinho, não sei se dá para vocês perceberem, um paláciozinho escrito Whitehall. Whitehall era o palácio real, como quem diz, é a casa do Cromwell agora. Entendeu a lógica? E aí, o que é isso aqui? Importante pensar em termos de Enem, principalmente. Isso aqui foi o Cromwell quem desenhou? Óbvio que não. Foram os críticos do Cromwell que desenharam? Sim. Então ali tem uma ironia. É como se fosse uma charge, hoje em dia, digamos assim. Ok? Ficou mais claro? Responde aqui para mim, por favor. Lucas perguntou como que ele conseguiu dominar o transporte marítimo. Não entendi direito. Eu te explico. Ah, beleza, Aninha. Te explico. Quando ele decreta, Lucas, que os portos britânicos, por exemplo, em toda a Inglaterra, nas 13 colônias, na Austrália, na Guiana Inglesa, quanto na Jamaica, quando ele decreta que nesses portos só vão desembarcar navios ingleses, ele está forçando o mundo a usar navios ingleses para transportar produtos. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, se vocês quiserem vender ou comprar de mim, vai ter que ser em navio meu. É como se ele estivesse virando o grande transportador, a grande empresa de logística do mundo. Óbvio que ele podia tomar prejuízo, mas como boa parte da Europa queria vender para a Inglaterra, e como a Inglaterra produzia uma série de produtos que só ela vendia para o resto da Europa, tipo manufatura simples, os outros países como Holanda, Espanha, Portugal, Sacro Império, pedaços italianos, eles foram tendo que usar os navios ingleses. Isso vai dar, então, obviamente, mais dinheiro para a Inglaterra com médio e longo prazo. Você entendeu a lógica? Então, ele não está batendo em ninguém. Ele está forçando isso. Podia tomar prejuízo, mas acabou conseguindo ter lucro. Sacou? Pegou? Isso. Não é que compraram navios britânicos. Não, não. Não é compraram. É usar justamente dos navios do Estado inglês. Então, por exemplo, você que é espanhol e quer vender tapetes espanhóis para a Inglaterra, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que alugar um navio inglês ou pagar uma taxa de frete para o navio inglês e uma taxa de autorização para desembarcar no povo inglês, no porto inglês. Ou seja, você vai sempre ter que pagar alguma coisa para a Inglaterra. Ou pagar o uso do navio deles, ou pagar a taxa de serviços para desembarcar nos portos deles e por aí vai. Entendeu a lógica? As empresas inglesas e o governo inglês é que vão faturando com isso. Sacou? Deu para entender? Dá um oi aqui se você entendeu. Se não entendeu, também pode falar, a gente permanece explicando, sem o menor problema. Fala aí, que isso é importante. Joia. Então, beleza. Bom, o fato é que Cromwell acaba logo depois dessa dissolução do parlamento morrendo. Sabe quem pega o trono? O trono. Sabe quem pega
poder depois dele? O filho, que ele havia mais ou menos preparado para tal. Só que bem mais ou menos, bem lero-lero. Tanto é que o filho dele, Richard Cromwell, que eu mostrei para vocês uma figurinha pequena lá atrás, no slide anterior, ele não vai ficar no poder muito tempo justamente porque é um filho fraco. Ou seja, o plano sucessório do Oliver Cromwell deu errado. Então o filho foi tirado do poder. E foi porque os mesmos inimigos que Cromwell vinha plantando, eles vão agora se organizar e vão resolver tirar o filho Richard do trono, aliás, do poder. E sabe qual é a solução que esses inimigos de Cromwell vão ter? Eles vão entender o seguinte, ó. Nós precisamos devolver a monarquia parlamentar na Inglaterra, porque a experiência de 11 anos que nós tivemos com a República do Cromwell não foi tão diferente, pelo contrário, ela teve problemas tal qual. Ou seja, não é a República que é a solução. Talvez a melhor das soluções seja de fato a monarquia, com um rei que reine, mas combinando isso com o parlamento, esse sim para governar. Então, é pegar a experiência antiga, acrescentar as boas coisas de Cromwell que ficaram, mas manter um governo assim, equilibrado, de monarquia e de parlamento, em que o parlamento prevaleça. Vocês entenderam? Essa foi a ideia que os inimigos de Cromwell tiveram. A grande questão era saber qual rei, né? Porque o Carlos I tinha falecido. E aí que tá. Lá atrás, na época da Revolução Puritana, o Carlos I, para não correr o risco de ver sua família toda morrer, mandou que os seus dois filhos, Carlos II e Jaime II, ainda pequenos, fossem para a França, fossem exilados lá, fossem protegidos por a família francesa de características absolutistas, mesmo com a França historicamente não sendo muito aliada. Então, durante todo o governo de Cromwell e do Richard Cromwell, os dois herdeiros do trono inglês estavam na França. Então, agora, em 1660, quando Oliver morreu e Richard foi tirado do trono, do poder, os dois meninos foram chamados agora já jovenzinhos para poder assumir o trono na Inglaterra. Se você voltar naquele slide inicial, você vai ver que esses dois meninos são quem? São Carlos II, da família Stuart, e Jaime II. E são eles que vão governar nessa fase chamada de fase da restauração, entre 1660 e 1689. Tá? Primeiro, quem governa é o Carlos II. A gente vai ter, nos 25 anos que ele governa, momentos de ameaça ao parlamento. Só que dizem alguns que na hora que ele ameaçava fechar o parlamento, ameaçava fazer uma briga, aí alguns líderes parlamentares falavam com ele assim, ó, não ameaça a gente não, porque senão eu vou te lembrar de uma coisinha, ó. Papai. Entendeu? E aí dizem que ele que vinha crescendo para cima do parlamento, baixava a bola. Porque lembrou que o pai dele foi decapitado lá na Revolução Puritana. Então, o Carlos II, embora tivesse momentos de ameaça, ele respeitou o parlamento. Quando ele morre, em 1685, é que tem um problema, porque além de não ter deixado filho, nesse caso, quem vai ficar com o trono é o irmão Jaime II, no tempo em que esteve exilado lá na França, se converteu ao catolicismo. Então, agora no poder, Jaime II disse: vou devolver o catolicismo à Inglaterra. Pensa o tamanho do problema, gente. Porque a Inglaterra, desde o Henrique VIII, que a gente falou hoje, já era anglicana, não era? E o Cromwell e os parlamentares eram puritanos na sua maioria. Ou seja, a Inglaterra já era protestante, anglicana ou puritana, na esmagadora maior parte. E agora vem um rei falar o quê? A Inglaterra vai voltar a ser católica. Ia dar ruim, gente. Deu ruim, né? Esse, então, católico, Jaime II, vai tentar impor a religião católica no país, e nesses 3 anos em que ele ficou no poder, o parlamento vai dizer, não, nós vamos ter que organizar alguma coisa para poder tirar esse rei do trono. Teve gente que falou, vamos decapitar o rei. Alguém falou, não, gente, nós não decapitamos. Aí veio o Cromwell, deu merda, vamos fazer um negócio mais de boa. Mais de boa. O que aconteceu? A chamada Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa não foi uma revolução armada, foi um acordo político entre os parlamentares ingleses,
entre os intelectuais ingleses diversos que vinham defendendo essa monarquia parlamentar, entre os militares ingleses também, que nesse contexto já não queriam um rei absolutista e católico. E esse acordo foi feito também com o governo holandês. O governo holandês, a Holanda inimiga lá nos atos de navegação, entrou no esquema, Júnior? É. Sabe por quê? Porque o Jaime II, o rei católico que eu acabei de comentar, ele havia tido uma filha, Mary Stuart, que ele mandou para a Holanda para se casar com o príncipe holandês, Guilherme de Orange. Justamente porque essa filha, tal como a mãe, eram protestantes. E ele, como era católico, não queria que ela, filha, ficasse na linha de sucessão. Então ele mandou a menina para lá, casar com a Holanda, e ver se as tensões com a Holanda se diminuíssem. Olha a volta que o mundo deu, né? O parlamento preferiu fazer o quê? Trazer essa menina da Holanda para a Inglaterra de volta, para que ela fosse uma futura rainha. Inclusive, preferiu trazer também o menino com quem ela estava casada para ser rei. Essa menina, Mary Stuart, esse menino Guilherme de Orange, para sair da Holanda e vir na Inglaterra, precisavam do consentimento do governo holandês, concorda? Um governo holandês que concordou, porque viu aí a oportunidade de, quem sabe, amenizar as tensões que os países tinham do ponto de vista econômico. Então, eu repito, foi um acordo político entre os parlamentares, intelectuais e militares ingleses e o governo holandês para depor sem guerra o Jaime II e colocar no lugar dele os príncipes Mary Stuart e Guilherme de Orange. O detalhe, a ideia era aproveitar também que esses meninos novinhos aprendessem desde cedo que o governo deles era limitado. Por isso mesmo, eles foram forçados a assinar um documento chamado de Bill of Rights, Declaração de Direitos, que o Enem já trouxe, inclusive, com alguns pedacinhos da sua prova, e que São Paulo também já utilizou, tamanha a importância desse documento. Esse documento diz, por exemplo, assim, eu não vou ler tudo, mas apenas um trechinho e vocês depois leem o resto. Que os lordes e os comuns, ou seja, os homens do parlamento, estando agora reunidos com plenos e livres representantes dessa nação, declaram, para reivindicar e garantir seus antigos direitos e liberdades, que é ilegal o pretendido poder de suspender leis ou a execução de leis pela autoridade do rei sem consentimento do parlamento. Então, só se faz lei se o parlamento decidir. Olha mais embaixo aqui, ó, que o parlamento deve ser frequentemente reunido. Ou, por exemplo, ó, que é ilegal a arrecadação de dinheiro por meio de impostos para uso da coroa sem autorização do parlamento. Ou seja, aluno, o que você está vendo aqui, ó, é que sem guerra nenhuma e para a glória do povo inglês, deu-se uma mudança de poder gloriosa. Deu-se uma mudança de poder que pôs efetivamente o parlamento como soberano ao rei. Entenderam a lógica? Sim? Então perguntou a Aninha se o Carlos II morreu, né? O Carlos II morreu, Aninha, e o Jaime II, que o substituiu, tentou impor o catolicismo, sendo substituído, deposto pelos dois meninos aqui. Ficou claro agora? Pegou direitinho? Bom, nesse sentido, imaginando que vocês pegaram legal, eu queria que vocês olhassem para essa tela. Se tiverem essas anotações aí, eu diria é a mais importante das telas até agora, porque é aquilo que geralmente mais se cobra em qualquer vestibular ou Enem. Quais são os reflexos dessa Revolução Inglesa para a história da Inglaterra e para o mundo? Qual o significado de toda essa história que a gente está contando aqui para a Inglaterra e para o mundo? Pois bem, essa revolução, mesmo com seus capítulos tumultuados na Guerra Civil, na República de Cromwell, e não tão agitado, mas acontecendo de forma importante na Revolução Gloriosa, tudo isso do século XVII conferiu estabilidade política interna para a Inglaterra e, de certa forma, externa também, depois de um tempo, após décadas de conflitos. Vou falar de outra maneira. A Inglaterra brigou no século XVII, mas depois ficou mais de boa. Ficou, portanto, estável. Mas por que isso é importante, Júnior? Porque, no caso, ela brigou internamente muito para ficar estável depois, e os outros, França, 13 colônias que vão virar Estados Unidos, Áustria, Espanha, Portugal, vão brigar depois interna e externamente quando a Inglaterra já estiver mais tranquila. Então é como se ela tivesse tido suas confusões internas antes das demais. Isso vai lhe permitir vantagem. É ainda importante porque consolida a monarquia parlamentar e com agora a prevalência do parlamentarismo. Porque se lá na Magna Carta,
quem tinha mais importância era o rei. Agora, com a Declaração de Direitos que eu acabei de ler com vocês, quem tem mais importância é o parlamento. Essa revolução ainda foi importantíssima também, porque promoveu a ascensão da burguesia e também da gentry, lembra aquela nobreza burguesada emergente, ao poder político na Inglaterra, ocupando então o parlamento. Ou, falando de outra maneira, gente comerciante, gente de visão empreendedora, gente capitalista está ocupando o parlamento inglês. Isso garantiu a presença, portanto, de uma mentalidade capitalista no governo, o que contribuiria 5, 6 décadas mais tarde para o pioneirismo inglês na Revolução Industrial. Então, não tem como pensar que a Inglaterra é pioneira na Revolução Industrial sem lembrar que ela passou por essas confusões internas aqui um pouco antes, certo? É essa questão política que ajudou muito na questão econômica futura. Soma isso ao fato de que a Inglaterra inaugurou ali, no seu país, uma liberdade de culto e de expressão que os outros países da Europa talvez tivessem só mais de 100 anos depois. Isso aqui só foi permitido porque com a Revolução Gloriosa e aquele documento que eu li, a Declaração de Direitos, quem era puritano podia ser, quem era anglicano podia ser, quem era católico podia ser, quem era judeu podia ser, e ponto. A Inglaterra, então, cheira a liberdade antes dos demais territórios europeus, na sua maioria. Tá bom? Com tudo o que eu falei, essa revolução, então, serviu de inspiração para ideias de liberdade de expressão, ideias de liberdade religiosa, ideias de liberdade econômica, ideias de liberdade política, portanto, serviu de inspiração para as ideias liberais de pensadores como, por exemplo, John Locke, que inclusive esteve atuando na Revolução Gloriosa, e também para o pensamento iluminista, que é justamente o nosso próximo conteúdo. Os pensadores iluministas, de Locke para frente, todos eles ou estudaram, ou participaram, ou usaram a Revolução Inglesa como uma espécie de referência para aquilo que eles iam teorizar em seus livros no século XVIII, no século das luzes iluministas. Ok? Nesse sentido, se ela foi tão importante para tanta coisa, foi a Revolução Inglesa o modelo de revolução para a maioria da burguesia europeia no século XVIII. Era, portanto, o que os girondinos da Revolução Francesa queriam fazer. Era, de certa forma, o que os colonos ingleses, mais ou menos, queriam e vão fazer quando ficarem independentes da própria Inglaterra. Era um pouco do que o Tiradentes queria, um pouco, tá? Um pouco do que o Tiradentes queria quando, por exemplo, participou da Inconfidência Mineira. Então a gente vai ver que no século XVIII, né, XVIII, XIX, isso aqui está na cabeça de muita gente, né, no mundo todo. Não tem como, portanto, não dizer que é um movimento importante. Beleza? O Lucas perguntou aqui, show, essa aula vale a pena ter assistido e assinado. Ó, Lucas, agora me senti, hein, Lucas? Que isso. E olha que eu nem conheço as carinhas de vocês, hein? Queria muito ver vocês. Só estou vendo aqui uma foto da Ara que está no selfie, bonitinha. Não estou vendo ninguém. Se vocês quiserem mostrar aí a carinha de vocês, tá? Fiquem à vontade. Juro que eu não vou reparar a bagunça que tem atrás. É porque no dia que eu fizer isso na minha cama, na minha casa, vocês vão ver que zona que tem em casa. Mas estou muito feliz, Lucas, que você tenha gostado. Feliz demais que, né, vocês tenham curtido também. Até aí, tranquilo? Sim? Como o nosso programado, né, nesse nosso ritmo, viu, Lucas? É que a gente sempre faça aula, exercícios, aula, exercício, aula, exercício. Eu queria, nesses minutinhos aqui, que restam, fazer alguns exercícios com vocês que estão naquela lista. Do ponto de vista teórico, a gente agora vai para o iluminismo, né? E para o liberalismo, que a gente ainda vai discutir. Mas, como o tempo é curto para a gente entrar nas ideias iluministas e liberais, eu queria ir lá para as questões. E eu queria saber se vocês receberam as listas aí para a gente a lista, melhor dizendo, né? Para a gente justamente fazer a análise de algumas das questões que têm relação com a Revolução Inglesa. Vocês topam fazer? Quem já fez, confere. Quem não fez ainda, faz junto comigo. Pode ser ou não? Pode? Vocês estão com a lista aí? Não sei se estão. Me dá um feedback para saber se estão com ela. Sofia disse que sim. Então vocês receberam, né, Sofia? Joia. Então, beleza. Vocês fizeram? Porque se fizeram, a gente faz comentários mais breves, senão a gente pode fazer no junto. Não tem problema ter feito ou não ter feito, não, tá? Joia, Sofia, inclusive, na medida que eu for comentando, se aparecer alguma questão que você errou, ou mesmo uma questão que você acertou,
mas teve dúvida, você me fala para a gente fazer um teste aqui, tá? E ver como é que a coisa está. E ó, nada impede que vocês, querendo mais exercícios, me solicitem. É só falar, Júnior, preciso de mais lista, mais exercício de tal assunto. Me chama lá no grupo ou no privado, eu dou um jeitinho para vocês, tá? Vamos lá. Essa questão aqui, por exemplo, eu não queria, porque ela tem a ver muito mais com o que a gente ainda vai discutir. Essa daqui também, que é a 2. Agora, essa eu queria. E olha, 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 olha. Você se lembra? Lembra não, né? A gente passa por isso, né, galera? A gente não lembra nada que caiu no ano anterior. É um trem bizarro, né? Mas caiu Revolução Inglesa lá. Ó. Bom, como é que a gente começa a ler a questão? Pelo comando, né? Ainda mais questões que tem 2 textos. Nossa, essa tem que ser no comando mesmo. Até porque, olha isso aqui, ó. A concepção de Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1 ao destacar a existência de. Para. Antes de fazer essa questão, se você já fez, agora então preocupa com a estratégia. Galera, essa é a típica da questão que com um comando desse, ela já me disse que é melhor eu ler primeiro o texto 2, né? Vocês não concordam, não? Porque olha só, a concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se da do texto 1. Eu iria primeiro para a leitura do texto 2, porque aí eu já vou ter uma ideia que quando eu for para a do texto 1, eu já sei que é diferente, mas buscando a diferença. Professor, mas eu posso fazer o inverso. Pode, e pode dar certo também, não tem problema. Mas eu iria dessa forma, tá? Vamos lá? Vamos resolver? Aliás, vamos resolver não, porque eu quero resolver outra coisa. Camila ainda vai dar aula para vocês de estratégias da TRI. E alguns eu tenho certeza já conhecem, algumas outras não. Mas é importante a gente se abastecer de técnicas de TRI. Aqui, por exemplo, sempre que vocês lerem o comando, é muito interessante vocês tentarem saber se a questão ela é básica, operacional ou se ela é global. Ou seja, se a questão ela pede habilidades mais básicas, elementares, coisas típicas do ensino fundamental, e que quase sempre estão com a resposta nos textos dados, ou se ela é uma questão operacional, isso quer dizer que ela traz operações e habilidades mais elaboradas, ela quase sempre cobra coisas que vocês viram no final do ensino fundamental ou nos anos iniciais do ensino médio, sendo questões que pedem mais do que simplesmente os textos trazem. Por exemplo, a resposta não está no texto puro e simples, exige uma habilidade mental mais do que pura e simplesmente a leitura. Ou se a questão é global. Globais são as questões que trazem raciocínios, análises mais complexas. São aquelas que geralmente têm enunciados maiores, que têm necessidade de que você problematize e encontre uma solução para um problema. A resposta nunca está só no texto, nunca está numa operação de simples comparação. Ela quer algo a mais. Geralmente você busca em muita bagagem de conteúdo ou até bagagem de vida. Sempre, então, que a gente puder, vamos buscar saber se as questões são básicas, operacionais e globais. E você deve estar me perguntando, quando não conhece nada disso, se isso é importante. Pois eu te digo, no Enem, você precisa acertar as questões básicas e operacionais. Não precisa acertar tudo. Você pode errar. Aliás, te dá uma real, viu? Você vai errar alguma coisa. Então, seja esperto, esperta, e erre as questões que valem menos, que sempre são as globais. Porque o Enem, pela TRI, sabe, aliás, acha estranho e calcula que se você acertou uma questão global que tem habilidades correlatas nas básicas e erra a básica, ele vai jogar sua nota lá embaixo. Porque ele entende que você chutou aqui e chutou lá. Porque não tem condição. Entendeu? Ele leva em consideração a sua capacidade de desenvolvimento de habilidades. Então, trazendo isso para a hora de fazer a questão. Lê o comando? Lê o comando, seja cata. Ela é básica, operacional ou global? Porque se ela for básica, operacional, tem que fazer, tem que acertar. Você pode até pular se achar muito difícil, mas você já sabe que ela vai valer mais. Entendeu? Se for global, pula, deixa para fazer depois. Porque mesmo se você acertar, ela vai valer menos um pouquinho. Aliás, ela vai valer pouquinho. Entenderam a lógica? Nesse caso aqui, vamos lá, essa questão, fala para mim, mesmo que você tenha acertado, ela é básica, operacional ou global? O que vocês marcariam com o que você já tem de conhecimento ou com o que eu acabei de falar aqui? Opa, Ni, é exatamente isso.
Você praticamente deu para os meninos a resposta que eu queria ir. Galera, essa é uma questão operacional. Por quê, Júnior? Hashtag fica a dica. Apareceram 2 textos, nunca vai ser básica. Mesmo que a resposta estiver nas palavrinhas do texto, mesmo. Porque além de ler, você foi obrigado a fazer uma outra habilidade, que é a de relacionar. Aqui no caso é relacionar uma diferença, ou seja, tem um contraste. Mas é um exercício mental que aluno pequenininho de ensino fundamental às vezes não dá conta de fazer. Mas os meninos dos últimos anos de fundamental ou já de ensino médio dão conta de fazer. Então o Enem entende que essa é uma operação de maior habilidade. Comparar textos é questão operacional quase sempre. Pode ser global, mas em geral ela é operacional. Tá legal? Então, agradeço aí pela resposta, é isso mesmo, Aninha. Sendo operacional, temos que acertar. Segunda coisa que tem que ler, mesmo que você tenha acertado a questão, não deixe de ler as fontes. Elas podem ajudar muito. Sabe por quê, gente? Porque vamos lembrar que essa questão aqui agora, ela é a de número 3, é a primeira que a gente está fazendo na aula. Mas lá na prova, ela pode ser a de número 45, ela pode ser a de número 13, ela pode ser a de número 20. Ela pode vir logo depois de uma questão de Vulcão e de Aristóteles. E aí sua cabeça foi lá na geografia, foi lá na filosofia. Então, quando você lê a fonte, o comando, você volta para a história e se situa. Às vezes a fonte é descartável. Descartável não. Às vezes ela não ajuda nada, mas ela nunca pode ser descartada. Vamos sempre valorizar a fonte, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, José Jobson de Arruda, você não sabe quem é, mas eu posso te dizer que é um senhor historiador, no livro Perspectivas da Revolução Inglesa, o assunto já abordado aqui. Vamos lá. Ah, peraí, o professor vacilou, né? Eu tô doido, pedi pra gente ler primeiro o texto 2. Olha aí o Christopher Hill, Lucas. Uma revolução burguesa? Olha a pergunta, hein? Uma revolução burguesa? A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo a fim de instalar o reino de Cristo na terra. A gente, eu te pergunto, essa fonte ajuda? Caramba! Que ela já está problematizando se foi uma revolução burguesa. Aí ela te traz um texto desse. E o comando já te falou que tem uma diferença. Aí você vai lá e vê o José Jobson de Arruda dizer: Macaulay enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Significou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real, primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo. Tá claro que os textos são diferentes, porque na verdade esse primeiro falou que basicamente é um tipo de conflito político, concorda? E esse segundo texto vai dizer para a gente que na verdade as causas vão além da questão política, porque passa justamente por um desejo popular dos camponeses, um desejo também popular dos tecelões e um desejo, por que não dizer, religioso dos crentes. Ou seja, a gente vê aí uma diferença ao destacar a existência de quê? Letra, letra, letra. A pluralidade das demandas sociais? Sim, né? A B fala em homogeneidade das lutas religiosas? Nossa, nada a ver. A C fala em unidade, unicidade das abordagens históricas. Poxa, mas você está falando que é diferente, como é que você vai falar em unicidade? A D fala em superficialidade dos interesses políticos. O texto 2 não disse que as questões políticas são superficiais, disse que são diferentes. E, gente, eu não vi ainda a estatística do Enem do ano passado, mas eu acredito que pode ter muita gente que tenha marcado a letra D, porque acontece muito isso para quem tem dúvida entre a certa e a bonitinha. Essa aqui até parece bonitinha, mas não está certo dizer, porque o segundo texto não disse que as questões políticas são superficiais, né? Então, letra A. A E fala em superioridade dos aspectos econômicos e venhamos e convenhamos, nenhum dos dois textos deu privilégio para as questões econômicas, né? Certo? Você marcou a letra D, Sofia? Pois é. A D, fala, talvez você tenha usado esse raciocínio que eu acabei de comentar aqui, ó. Superficialidade dos interesses políticos, na verdade, é algo que a gente percebe assim. Eu entendo que a gente perceberia isso se a gente tivesse uma. Espera aí só um pouquinho, que eu acho que eu estou, de repente, vacilando com vocês aqui. Deixa eu até conferir, viu, Sofia? Até conferir. É isso mesmo. É isso mesmo.
né? Porque depois eu fiquei aqui com medo de estar te respondendo bobeira. Porque olha só, superficialidade, não sei se você concorda, ô Sofia, é uma palavra que ela requer até um pouquinho de juízo de valor. É como se, de certa forma, o texto 2 ele estivesse falando assim, ó, as questões políticas são superficiais, pouco importa. E, na verdade, eu não entendo que ele está falando isso. Olha só, a Revolução Inglesa, como todas, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Não falou para a gente, por exemplo, quais eram esses desejos da velha burguesia. E aí vem falando outros desejos, outras causas, mas não veio falando que essas causas seriam, por exemplo, superiores, mostrando como, por exemplo, como se as outras fossem superficiais. Então, eu acho que nessa questão você tem que perceber que assim a diferença é o registro. São demandas sociais plurais dos crentes, dos camponeses, dos tecelões, e tem também as demandas que a gente tem dos grupos políticos envolvidos. Ponto. É um registro. Quando eu falo que é uma superficialidade das questões políticas, eu estou fazendo uma análise crítica. E eu não entendo que tem essa análise crítica aqui, não. Sacou, Sofia? Deu a pegar? Deu, né? Vê para mim se ficou compreendido direitinho. Joia. Fica de dica, Sofia. Quando você tiver em dúvida, não sei se foi o caso da dúvida, letras A e D, sendo uma questão básica ou sendo uma questão operacional, tente se ater muito ao que o texto está dizendo e não a impressões suas sobre o texto. A não ser que a questão peça mesmo suas impressões. No caso do Enem, ela quase nunca pede a sua impressão. Ela pede a impressão dos autores. Beleza? Volto a dizer que a fonte ajudaria muito. Ó. Uma revolução burguesa, existe uma problematização sobre isso, não uma afirmação. Se eu afirmar que é superficial a questão política, eu estou fazendo um tom crítico. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Olha essa daqui, ó, caiu na Unesp. Aí, Lucas, você que falou se São Paulo traz, você falou da FUVEST, mas ó, a Unesp muitas vezes vai no embalo do estilo de questão, né? As revoluções inglesas do século XVII são consideradas, por alguns historiadores, as primeiras revoluções burguesas, pois não é uma questão Enem, mas se fosse, vocês diriam aqui que é uma questão básica, operacional ou global, por conta desse comando. Fala para mim. Como é que é, Lucas? Mas se eu falar a minha impressão, eu nunca vou errar. Quem te garante, Lucas? Vai que sua impressão esteja um pouco assim, deturpada em função das influências que você tem, das coisas que você vive. Cuidado, hein? Suas impressões podem ser erradas, elas podem ser, por exemplo, ideológicas, elas podem ser, enfim, críticas, ou elas podem ser imparciais ou pretensamente imparciais, entendeu? Inclusive na segunda fase. Na segunda fase, a não ser que, aliás, eu diria principalmente na segunda fase, só se te pedirem suas impressões. E quando pode reparar que tanto na Unicamp quanto na FUVEST, os comandos eles não são assim, ó, a partir da sua impressão, é a partir dos seus conhecimentos. Pressupõe que você tem conhecimentos. E aí eu estou falando de dados empíricos, científicos, conceituais, e não impressões. A palavra impressão, pela forma como você colocou, ela me parece mais próxima de opinião. E não, geralmente eles não querem a sua opinião. Volto a dizer, a não ser que deixem isso muito explícito. Tá? Isso é mais raro numa prova aberta. Nada, beleza. A Aninha classificou como global, e é isso mesmo. Não precisa só achar, não, viu, Aninha? É certeza. E sabe por quê? Porque esse pois aqui, ó, é locução adverbial que sugere o quê? É conectivo de quê? Explicação, né? Então você tem uma necessidade de explicar. E explicar é uma habilidade que não é básica, não é operacional, ela é mais elaborada, ela exige um pouco mais de domínio das informações e da argumentação. Se fosse uma questão estilo Enem, eu classificaria como global. Mas talvez seja uma global fácil ou média, não necessariamente difícil, o que é outro tipo de classificação. Né? Então, as evoluções são consideradas as primeiras burguesas por quê? Suprimiram a interferência política da nobreza e separaram Estado e Igreja. Alguém marcou essa? Querem nela ou vou ler a B? A B diz assim, ó. Ampliaram o espaço de atuação política e comercial dos comerciantes britânicos. Tá boa? Vocês marcariam letra A ou letra B? Deixa eu ver quem marca aí. O Lucas marcou B. Mas alguém marcaria B também?
Sofia, Aninha, Ana Paula. Ah, bacana vocês terem marcado a letra B. E aí, Aninha, ó, vou usar de novo as técnicas anteriores. A palavra suprimiu, que eu não sei se vocês dominam plenamente, ela sugere suprimiu, abafou, acabou, se impôs. Ou seja, ela coloca a ideia de que suprimiu a interferência política da nobreza. Até hoje, não tem uma rainha Elizabeth e nobres que interferem na política inglesa? Não de decidir, porque eles não decidem, mas eles interferem nas discussões políticas. Recentemente tivemos a questão do Brexit. Não sei se vocês estão a par do caso, mas, por exemplo, na polêmica se a Inglaterra saía ou não saía, por exemplo, né, do Brexit, ela, a rainha, quando ela disse, eu acho que eu sou favorável à saída, pronto. No plebiscito que a galera foi fazer, a galera, grande parte indecisa, foi nesse embalo. Então, sim, suprimiu é pesado demais, entendeu? Para esse tipo de explicação. Separar Estado e Igreja, então, mais complicado, porque até hoje, Estado e Igreja na Inglaterra estão conectados. A Inglaterra não é um Estado 100% laico. Do ponto de vista do parlamento, sim. Mas como algumas instituições que passam pela rainha, rei e nobreza estão diretamente ligadas à igreja anglicana, não dá para falar que existe uma separação tão nítida entre Estado e igreja lá, não. Embora seja um governo de muita racionalidade. Já a letra B não se discute. Ampliou o espaço de atuação política e comercial dos comerciantes britânicos. E se vocês quiserem dar nome aos bois aí, ó, eu diria que esses comerciantes britânicos, pela aula que tivemos, foram quem? Foram burguesia e gentry, né? As letras C, D e E não dá. Ó. Eliminaram o sistema monárquico? Não, porque até hoje está lá. Implantaram uma estrutura republicana? Não, embora tenha características republicanas, a estrutura, né, na verdade, ela é monárquica. Proporcionaram o surgimento de legislação trabalhista? Nada a ver, estou no século XVII, isso é coisa do século XX. Impediram a expansão do Estado democrático e da participação política direta? Não. Impedir, tal como suprimir, a palavra totalizante é pesada. Toma cuidado com isso, tá? Bom, prof, mas eu só acertei porque assisti sua aula. Uai, fico feliz então. E aí fica a dica para você. Esse tipo de questão é bem São Paulo, é bem conteudista. O Enem, provavelmente, para perguntar esse pois, ele traria algum tipo de texto aqui que talvez não tivesse a resposta, mas te induziria a lembrar de algo. E aí você provavelmente teria um pouquinho mais de facilidade nesse sentido. Ou não, né? Vamos saber. Tá legal? Galera, dado o nosso horário, eu vou pedir que vocês terminem de fazer a lista e, principalmente você aí, Sofia, que errou aquela questão, se tiver alguma outra, tiver alguma curiosidade aí, ó, pode ser uma coisa banal, conceitual ou importante, pode chamar. Quem tiver qualquer dúvida, pode me chamar no grupo a qualquer momento. Se eu não responder na hora, provavelmente é porque eu estou atendendo aos alunos aqui no presencial, ou dando aula, ou participando de uma reunião, ou tomando uma cerveja. Mentira. Até quando eu estiver tomando uma cervejinha, dependendo para responder para vocês, não tem problema não, tá? Podem mandar, inclusive podem chamar o professor para uma cervejinha, também não tem problema. Fato é, galera, seguinte, se tiverem dúvida de história, me mandem, beleza? Seja de aulas que já foram, seja do que a gente acabou de tratar. E quando a gente vier aqui na semana que vem, a gente ainda vai usar exercícios dessa lista que a gente vai falar de iluminismo. Você já tem o material, guardem ele para a semana que vem, tá legal? No qual a gente ainda vai misturar com outros assuntos que virão. Show? Beijo para vocês, bom fim de semana, cobre aí que ainda tá frio. Tchau, e depois eu dou um jeito de arrumar o boné para turma. Alô, viu? Não para todos, mas para quem merecer. Alô?